Ei, você sabia que em toda a história da humanidade existiu 3 personagens da Bíblia que foram jogados em uma fornalha de fogo? Ah, e você também sabia que o fogo sequer nem queimou um fio de cabelo de suas cabeças? Hoje nós vamos conhecer a história desses 3 personagens e eu já te convido para que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3 e venha conhecer essa história comigo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e presidentes e juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, os povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa e da sabuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuga, do saltério e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses? Nem adoreis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o costume aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitãos do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, meus amados irmãos, hoje você conheceu a história desses homens, né? Dos 3 homens de toda a humanidade que foram lançados na fornalha de fogo, e nem o cabelo de suas cabeças foram queimados. História real e verídica. Mas você sabe o porquê que esse grande livramento aconteceu a Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus, homens que não procuravam se misturar com as coisas que desagradavam a Deus. Então eles se recusaram, mesmo sabendo que ia ter uma morte dolorosa, preferiu ter aquela morte dolorosa, mas não desapontar a Deus, não se distanciar dos preceitos de Deus, porque quando a gente comete algum pecado que desagrada a Deus, a gente se acaba distanciando da palavra, dos preceitos de Deus. Que essa palavra sirva de lição para mim e para você. E o rei Nabucodonosor teve que reconhecer que Deus é o único Deus que pode livrar, e não há Deus como nosso Deus. E você sabia também que a causa deste decreto foram por alguns homens invejosos também da província de Babilônia, homens que se levantaram contra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amados, não é diferente no nosso dia de hoje. Então, para nós estarmos protegidos contra toda a inveja, todo o mau olhar, precisamos estar revestidos do poder de Deus. E para estarmos revestidos do poder de Deus, precisamos estar em jejum, oração, consagração, leitura da palavra diária de Deus.
Precisamos orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Assim fala a palavra de Deus. Um forte abraço. Fique com essa palavra em nome de Jesus.